Na Band FM, quem ama não esquece. Existem amores que são eternos, mas não existe nada maior, mais incondicional e mais eterno do que o amor de uma mãe por um filho. Na vida, muitas vezes, nós temos que abrir mão de algumas coisas, mas eu não me arrependo nem por um segundo das escolhas que eu fiz. Quando eu conheci o Marcos, eu tinha só 14 anos. Ele foi meu primeiro namorado e eu posso dizer que também foi o meu primeiro amor. Apesar de todo mundo sempre dizer que namoro de adolescente não dura, nós provamos o contrário. Ficamos juntos e muito felizes por muito e muito tempo. E depois de 10 anos, nós nos casamos. Nosso primeiro filho, Daniel, veio alguns anos mais tarde e depois nós ainda tivemos mais 3, logo na sequência. 4 filhos, todos lindos, muito saudáveis, graças a Deus. Eu sempre tinha sonhado com uma vida assim, sabe? Uma família grande, uma casa cheia. Nossos 4 filhos eram nossos maiores amores e a razão da nossa vida também. Que vida maravilhosa que a gente construiu, hein, meu amor? Quem diria, não? Ai, nem me fala, nem me fala. Pensar que ninguém botava fé no nosso amor, hein? É verdade. Então... E aqui estamos nós, mais de 25 anos depois, com 4 filhos. Não que seja muito fácil, né? É bem verdade que nunca teve luxo, mas a gente também, olha, tem que agradecer muito, porque nunca faltou nada. O mais importante eles sempre tiveram, Marcos. O nosso amor e o nosso carinho. E isso pode ter certeza que nunca vai faltar. Nunca. Jamais. Amor, carinho e união. E era isso mesmo. Nossa família era muito unida. A gente vivia passeando, viajando, sempre todo mundo junto. E eu e o Marcos sempre fazendo tudo o que podíamos pelas crianças. Nosso maior prazer sempre foi arrancar um sorriso dos nossos filhos. Aliás, eu acho que é assim com todo pai e com toda mãe, não é? A gente quer ver todo mundo feliz. Era uma farra em casa e não tinha programa melhor do que estar todo mundo junto. Mas conforme o tempo foi passando, algumas coisas foram mudando em casa. Quando o Daniel, nosso mais velho, estava com 17 anos, ele começou a se afastar da família. Eu sempre fui muito próxima, muito amiga dos meus filhos. E do Dani ainda mais por ter sido o primeiro, né? Então, quando ele começou a não querer mais estar com a gente, sair com a gente e a ficar cada vez mais fechado no quarto dele, eu fiquei preocupada, sim. O Marcos falou que era para eu parar de bobagem, que aquilo era coisa da idade. Mas não sei. O jeito do Daniel estava esquisito, sabe? Eu não estava gostando nem um pouco daquilo. Isso é bobagem, Rita. É bobagem. Esse menino tem alguma coisa, Marcos. Eu tô vendo que tem alguma coisa. Para de história, vai. Ele tem 17 anos. Tá naquela fase que não é nem criança e nem homem. Tá se descobrindo, começando a ver as meninas. É normal. Eu já passei por isso também. Não. Isso não é normal. O Daniel sempre foi apegado a mim. Olha, eu conheço meu filho. Mãe tem 6º sentido. Mãe sente. Você tá criando coisa. Não tô, Você não. tá procurando motivo para ficar preocupada. Não é nada disso. Eu queria mesmo acreditar que meu marido tinha razão. Mas quanto mais o tempo passava, mais o Daniel mudava. Meu filho, antes tão alegre, se tornou um rapaz agressivo que muitas vezes chegava em casa alterado, brigava com a gente e se trancava no quarto. A situação ficou tão fora de controle que nem o Marcos mais podia fingir que não estava vendo. Como qualquer pai e mãe, a gente tentou conversar com o nosso filho muitas vezes, mas ele nunca dava abertura. Só sabia pedir pra gente não encher o saco. Não, aquele não era o nosso filho. E infelizmente não demorou muito pra gente descobrir que o Daniel estava metido com drogas. Olha, foi horrível. Mas eu confesso que apesar de ficar muito preocupada,
Eu fiquei mais tranquila por pelo menos já saber o que estava acontecendo com ele. E assim, tomar as providências que eu precisava tomar. Eu era tão ingênua. Eu não via a maldade do mundo como eu vejo hoje e, por isso, eu achei que seria uma coisa muito fácil de se resolver, muito fácil mesmo. Mas o meu filho foi se afundando bem rápido. Primeiro largou de vez a escola e depois passou a sumir por dias e dias. Eu ficava com o coração na mão. Perdi as contas de quantas vezes eu e o meu marido saíamos pelas ruas, olhando em cada canto, em cada buraco, em cada sarjeta, procurando pelo nosso filho. Quando a gente tinha sorte, a gente encontrava ele jogado na rua. Quando a gente tinha azar, a gente não encontrava nada. Meu filho estava atolado no mundo de droga, de álcool. E ele era só um menino. Eu já não dormia, eu já não comia. Eu larguei o meu emprego para tentar ficar mais de olho, sabe, no Daniel. E rezava, viu? Meu Deus, como eu rezava. Se você está me ouvindo e já passou por isso, se você já teve um filho viciado, você vai entender o que eu estou falando. A nossa vida, de repente, parece que para. O meu filho estava ficando cada vez mais magrinho, sabe? Só voltava para casa quando estava com muita fome ou em alguns poucos momentos que conseguia estar sóbrio. Ou, como eu percebi depois, quando queria pegar alguma coisa da nossa casa para poder vender. Quando a gente foi se dando conta, alguns objetos começaram a sumir e a gente sabia que era o Daniel que estava pegando. Tudo para sustentar o vício. Meu marido perdeu de vez a paciência. Um dia que o nosso filho estava em casa, tentou segurar ele, para que ele não saísse, para que ele ficasse com a gente. O Daniel jogou o pai longe. Eu, quando fui abraçar o meu filho, pedindo para ele se acalmar, eu levei um tapa no rosto e eu também fui empurrada em cima de uma mesa de vidro que quebrou na mesma hora. Foi horrível. Eu estava caída no meio daquele monte de vidro, com a mão sangrando, e o Marcos, minha nossa. Eu nunca vi o meu marido assim. Ele partiu para cima do Daniel com tudo e eu achei que ele fosse matar o nosso filho. Eu comecei a gritar para ele parar. Eu dizia que o Daniel não sabia o que ele estava fazendo. Eu implorei para ele deixar ele embora. E tudo isso na frente dos nossos 3 outros filhos. O Daniel saiu. Ele saiu correndo pela porta e meu marido sentou no sofá com as mãos na cabeça. E foi nesse momento que ele entregou os pontos. Chega, Rita. Chega, eu desisto. Eu não quero mais saber desse menino aqui. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu tentei ajudar, eu ofereci tratamento, mas acabou. Pra mim, acabou. Ele é nosso filho. Não, ele não é o nosso filho. Não fala assim. Não é o filho que eu criei. Ele escolheu esse caminho, ele virou as costas pra família. Não sabe o que ele tá fazendo. Olha a sua mão, olha o que ele fez com a gente. Ele não pode destruir a família que ainda sobrou. Ele não pode contaminar os outros. Para com isso, Marcos. Pelo amor de Deus, para. É o nosso filho, é o nosso menino. Não é nosso menino. Não é mais. Aqui, olha aqui, nessa casa, ele não entra mais. Eu vou trocar todas as fechaduras amanhã. Aqui ele não entra. Se ele não entra, eu também não vou entrar. Se ele fica na rua, eu também vou ficar. A escolha é sua, Rita. A escolha é sua. Um filho perdido ou seus outros 3 e o seu marido. Você escolhe. Aquele foi, sem dúvida nenhuma, o pior dia da minha vida. Eu achei que o Marcos estava falando da boca para fora. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, o meu marido tinha mesmo mandado trocar as fechaduras da casa e disse que se o Daniel aparecesse, ele ia mandar o nosso filho embora de vez. Eu fiquei inconformada com aquilo e eu mantive a minha palavra de que se o Daniel não era bem-vindo, eu também não ia mais ficar ali. O Marcos nem olhou nos meus olhos e disse que se a decisão estava tomada, então estava feito.
Meus outros filhos, que já entendiam tudo, apoiaram o pai e falaram que também não queriam mais o irmão ali. Eu me vi sem escolha. Eu nunca ia deixar de dar abrigo para um filho. Então eu fiz as minhas malas e eu fui embora dali. Eu não estava abandonando a minha família, entende? Eu não estava fazendo isso. Eu nunca ia deixar de ser mãe dos meus outros 3 filhos. Nunca, nunca. Eu ia continuar fazendo tudo o que eu sempre tinha feito, mas naquele momento, quem mais precisava de mim era o Daniel. Minha mãe me ajudou a alugar um quartinho. E foi lá que eu montei a minha nova casa. Foi lá que eu tive ainda mais certeza que eu ia até o fim para salvar o meu filho. O Marcos nunca mais foi para as ruas para me ajudar. Eu ia sozinha. Eu ia mesmo morrendo de medo, mesmo correndo perigo. Eu me metia nos lugares onde eu sabia que os viciados como ele ficavam. E eu procurava todos os dias pelo meu menino. E cada vez que ele aceitava vir para casa comigo era uma pequena vitória, sabe? A história toda é muito longa, é muito triste. Eu vi o meu filho se afundando cada vez mais. Eu vi os meus outros filhos virarem as costas para mim, para ele. Eu vi o meu grande amor de uma vida inteira terminar tudo comigo. Mas em nenhum momento eu me arrependi da minha decisão. E eu não me arrependi porque eu consegui. Eu consegui salvar a vida do Daniel. Ao todo foram 3 anos de muita luta. 3 anos de sofrimento, de desespero, de dor. Mas nunca eu pensei em desistir, nunca. O Daniel só aceitou ser internado quando teve uma overdose. Mas ele ainda teve algumas recaídas até realmente conseguir sair daquela vida. Mas ele conseguiu, nós conseguimos. Juntos nós lutamos e nós fomos até o fim. Juntos nós vencemos. E o meu filho hoje está limpo há 13 anos. Ele é um homem trabalhador, está casado, já me deu até o meu primeiro netinho. Eu olho para ele e eu vejo que tudo valeu a pena, sabe? Se eu tivesse desistido naquela época lá, eu tenho certeza que ele não estaria aqui hoje. Então sim. Valeu a pena, sim. Tudo valeu. Meu filho está vivo. Quanto aos meus outros filhos, com o tempo eles me perdoaram. Hoje eles entendem tudo o que eu fiz, pedem desculpa por terem brigado comigo e ainda dizem que se orgulham muito de mim. Já o Marcos, infelizmente a nossa história não conseguiu sobreviver a tudo isso. É uma pena, sim. Mas nosso amor não foi suficiente para manter o nosso casamento depois de tudo. Tem mágoa dos 2 lados, né? Ele até me pediu perdão, mas eu entendo. Eu entendo que, enquanto eu era uma mãe lutando para defender um filho, ele era um pai que tentava fazer o mesmo com os outros filhos. Nessa história não tem certo, não tem errado, tem os fatos como aconteceram. Cada um deu o seu melhor e, no fim, o importante é que hoje todos os meus 4 filhos são adultos, são saudáveis, são felizes. E a minha missão foi cumprida.